Gente, tudo bem? Hoje nós vamos ler o capítulo 13, 14 e 15 de Deuteronômio. Mas antes, nós vamos orar. Fechem os seus olhos, abaixem as suas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para te pedir, Pai, que perdoe os nossos pecados e pedir a Sua proteção. Que o Senhor nos proteja onde estivermos, Senhor, a todos nós, nossos familiares. E te pedir, Senhor, que dê-nos entendimento e sabedoria. Abra nossos olhos e ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos entender cada palavra que está escrito aqui no teu livro sagrado, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a entender. E agradeço, Senhor, por mais este dia, por poder estar aqui e ler mais um capítulo do teu livro, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pelo nosso alimento, pela nossa salvação em Cristo Jesus e pela sua proteção, Senhor. Peço ao Senhor que proteja e abençoe a todos nós, nosso Brasil, nosso povo, Senhor. Perdoe os pecados de cada um, Senhor, e os proteja, Senhor. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Capítulo 13, tá? Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que explique sonhos, dizendo que vai acontecer um milagre ou outra coisa espantosa, e se acontecer aquilo que ele disse, então ele vai procurar levá-los a adorar e servir deuses que vocês não conheciam. Mas não deem atenção a esse profeta ou a essa pessoa que explica sonhos, pois é assim que o Senhor nosso Deus vai pôr vocês à prova para ver se de fato o amam com todo o coração e com toda a alma. Sigam as leis do Senhor nosso Deus. Temam a Deus, obedeçam aos seus mandamentos e deem atenção a tudo o que ele diz. Adorem somente a Deus e fiquem ligados com ele. E o profeta ou o explicador de sonhos que procurou levá-los a se envolverem contra Deus será morto, pois ele procurou desviá-los do caminho indicado pelo Senhor, o Deus que livrou vocês do Egito, onde vocês eram escravos, Matem esse falso profeta e assim tirarão o mal do meio do povo. Talvez chegue perto de você o seu irmão ou seu filho, ou a sua filha ou a sua querida esposa, ou seu melhor amigo, procurando em segredo levá-lo a adorar outros deuses que nem você, nem os seus antepassados adoravam. Essa pessoa pode procurar levá-lo a adorar os deuses de povos vizinhos ou de povos que vivem longe, em lugares distantes. Não deixe que essa pessoa o convença, nem escute o que ela disser. Não tenha dó nem piedade dela e não procure protegê-la. Mate essa pessoa a pedradas. Atire a primeira pedra, e depois que todos os outros atirarem pedras também, assim, outros atirem, e todos atirem. Eu pulei aqui. Mate essa pessoa a pedrada, atire a primeira pedra, e depois que todos os outros atirem pedras também. Assim, vocês matarão essa pessoa
pois procurou fazer vocês abandonarem o Senhor nosso Deus, que os livrou do Egito, onde eram escravos. Todo o povo de Israel todo o povo de Israel saberá do que aconteceu. Todos ficarão com medo, e ninguém vai querer fazer uma coisa tão má como essa no meio do povo. Quando vocês estiverem morando nas cidades da terra que o Senhor, nosso Deus, vai lhes dar, talvez vocês possam dizer que em certa cidade alguns homens perversos levaram os moradores a adorar deuses que vocês nunca adoraram. Aí vocês deverão examinar o caso com todo o cuidado. Se ficar provado que de fato foi cometido um pecado tão grave no meio do povo de Israel, então vocês deverão matar à espada todos os moradores daquela cidade. Matem também os animais e arrasem a cidade. Depois peguem todos os objetos de valor que encontrarem, amontoem na praça e queimem tudo, e também a cidade. Como oferta ao Senhor, nosso Deus, vai ficar só um montão de ruínas e nunca mais será construída uma cidade naquele lugar. Não guardem para vocês nada do que for condenado à destruição. Assim o Senhor deixará de ficar irado e terá pena de vocês. Deus terá compaixão e, como jurou aos nossos antepassados, fará com que vocês aumentem em números. O Senhor nosso Deus fará isso se vocês derem atenção às suas ordens e obedecerem a todas as suas leis que eu estou dando a vocês hoje, se fizeres aquilo que ele acha bom. Então é adorar apenas ao Senhor, né? Tudo que nós aprendemos, né, lá atrás, nós não tivemos culpa, né? E nem os nossos pais, né, também, porque, coitados, eles foram ensinados assim, né? Aí a gente aprendeu também. Mas com a graça de Deus, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou. Hoje eu agradeço, Senhor, por ter salvo eu, meu marido, meu filho. Isso tudo num dia só. Muita coisa, muito bom. Tem dinheiro que paga. Só agradecer mesmo ao Senhor. Então, nós terminamos o 13, tá? Agora nós vamos ler uma explicação antes do 14. Neste capítulo, Moisés trata de 3 assuntos: costumes pagãos de luto, animais que podiam ser comidos e animais que não podiam ser comidos. Então, vamos ao 14. Moisés disse ao povo: vocês são filhos do Senhor nosso Deus. Portanto, quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem rapem a cabeça, como os outros povos fazem, pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor, nosso Deus. Entre todos os povos da terra, ele os escolheu para serem somente dele. Os animais puros e impuros. Não comam nada que seja impuro. Vocês podem comer a carne dos seguintes animais: vacas, carneiros, cabritos, veados, gazelas, corços, não sei nem o que é isso, corços, cabritos selvagens, antílopes, carneiros selvagens e gamos. Todos esses animais têm o casco dividido em 2 e ruminam e podem ser comidos, mas nenhum animal deve ser comido a não ser que tenha o casco dividido e que rumine. Portanto, não comam camelos, lebres, coelhos selvagens, pois ruminam
mas não têm o casco dividido. Para vocês, esses animais são impuros. Não comam carne de porco. Para vocês, os porcos são impuros, porque têm o casco dividido, mas não ruminam. Não comam nenhum desses animais, nem toquem neles quando estiverem mortos. Vocês podem comer qualquer peixe que tenha barbatana e escamas, mas não podem comer peixes que não tenham barbatanas nem escamas. Para vocês, esses peixes são impuros. Então, antes realmente não podia comer, né? Mas com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu tudo que está no Antigo Testamento. E ele mesmo disse, né, que o pecado é aquilo que sai da nossa boca, né, não o que entra, tá? Então, vocês podem comer qualquer ave pura, porém não comam as seguintes aves: águia, urubus, águias marinhas, açores, falcões, corvos, avestruzes, corujas, gaivotas, gaviões, mochos, ibis, gralhas, pelicanos, abutres, corvos marinhos, cegonhas, garças e polpas. E também morcegos. Todos os insetos que voam são impuros. Vocês não podem comê-los, mas podem comer todos os insetos puros. Não comam qualquer animal que tenha tido morte natural. Vocês podem dar o animal aos estrangeiros que moram nas cidades de vocês, ou podem vendê-lo a outros estrangeiros, mas vocês não podem comer, pois são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Não cozinhem um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. A lei dos dízimos. Todos os anos juntem 1/10 de todas as colheitas e levem até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Ali na presença do Senhor nosso Deus, comam aquela 10ª dos cereais, do vinho e do azeite, e também a primeira cria das vacas e das ovelhas. Façam isso para aprender a temer a Deus para sempre. Mas se o lugar de adoração ficar muito longe e for impossível levar até lá a 10ª das colheitas com que Deus os abençoou, então façam isto. Vendam aquela parte das colheitas, levem o dinheiro até o lugar de adoração que o Senhor tiver escolhido. E ali comprem tudo o que quiserem comer. Carne de vaca ou de carneiro, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. E ali, na presença do Senhor nosso Deus, vocês e as suas famílias comam essas coisas e se divirtam à vontade. Porém, não esqueçam os levitas, que moram nas cidades de vocês. Eles não receberão terras em Canaã como as outras tribos. De 3 em 3 anos, juntem a 10ª das colheitas daquele ano e guardem na cidade onde vocês moram. Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terras próprias. É também para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram na cidade de vocês. Assim, todos eles terão toda a comida que precisarem. Façam isso para que o Senhor nosso Deus abençoe todo o trabalho de vocês. Terminamos o 14. Eu vou ler uma explicação antes do 15, tá?
O 7º ano era também um ano de descanso para a terra. Nessa passagem, Moisés ensina que no 7º ano todas as dívidas deveriam ser perdoadas. Então, vamos começar a leitura, 15 de Deuteronômio. Moisés disse ao povo: de 7 em 7 anos, todas as dívidas serão perdoadas. Isso será feito assim. Quem tiver emprestado dinheiro a outro israelita perdoará a dívida. Ele não exigirá pagamento, pois o Senhor Deus declara que a dívida foi perdoada. Vocês podem exigir que os estrangeiros paguem, mas devem perdoar as dívidas dos seus patrícios israelitas. O Senhor nosso Deus os abençoará ricamente na terra que lhes vai dar. Portanto, não haverá nenhum israelita pobre, se todos derem atenção ao que o Senhor ordena e obedecerem a todos os mandamentos que hoje eu estou dando a vocês, conforme prometeu o Senhor. Conforme prometeu, o Senhor Deus os abençoará. Vocês emprestarão a muitos povos, mas não tomarão emprestados de ninguém. Terão domínio sobre muitos povos, mas não serão dominados por ninguém. Se houver um israelita pobre em qualquer cidade da terra que o Senhor nosso Deus vai dar a vocês, tenham pena dele e o ajudem. Sejam generosos e emprestem todo o dinheiro que ele precisar. Se isso acontecer, quando estiver perto o 7º ano, o ano em que as dívidas são perdoadas, talvez você pense em não ajudar o necessitado. Afaste este mau pensamento e ajude o seu patrício israelita. Senão, ele gritará a Deus contra você e você será culpado de pecado. Não dê com tristeza no coração, mas seja generoso com ele. Assim, o Senhor, nosso Deus, abençoará tudo o que você planejar e tudo o que fizer. Sempre haverá pobres e necessitados no meio do povo, e por isso eu ordeno que vocês sejam generosos com todos eles. Os escravos, aqui é uma pequena explicação, tá? A cada 7º ano, os escravos israelitas deveriam ser postos em liberdade. Isso porque o Senhor tinha dado liberdade ao seu povo, tirando-o do Egito. Se um israelita, seja homem ou mulher, for vendido a você como escravo, ele será o seu escravo 6 anos. No 7º ano, você lhe dará a liberdade. E quando ele for embora, não o deixe ir sem lhe dar alguma coisa. Um minuto. Seja generoso com as bênçãos que o Senhor Deus derramou sobre você. Dê aos seus escravos ovelhas, cereais e vinhos. Lembre que você foi escravo no Egito e que o Senhor nosso Deus o tirou de lá. É por isso que eu estou dando essa ordem a você hoje. Mas talvez o escravo goste tanto de você e da sua família e se sinta tão bem na sua casa que não queira ir embora. Neste caso, você deve levá-lo para a porta da casa e furar a orelha dele com um furador. Então ele será seu escravo por toda a vida. E faça o mesmo com a escrava que quiser ficar.
Não fique aborrecido quando você precisar dar a liberdade ao seu escravo. Afinal de contas, ele foi seu escravo 6 anos, ganhando metade do que se paga a um empregado. Faça o que eu mando e o Senhor Deus abençoará tudo o que você fizer. Aqui tem uma explicação. A primeira cria de vacas e ovelhas pertence ao Senhor e deveria ser levada ao lugar de adoração escolhido por Deus. Continuando a leitura. A primeira cria das vacas e das ovelhas, se for macho, pertence ao Senhor nosso Deus. Portanto, não usem no trabalho essas crias das vacas e não cortem a lã dessas crias das ovelhas. Todos os anos levem esses animais para o lugar de adoração escolhido por Deus, o Senhor. E ali na presença de Deus, vocês e as suas famílias comam a carne deles. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for cego ou aleijado ou tiver outro defeito grave, não poderá ser oferecido em sacrifício ao Senhor. Tá vendo, gente? Mais uma vez, né? Os animais tinham que estar perfeito, né? A carne desse animal deverá ser comida em casa, Todos vocês, tanto os que estão puros como os que estão impuros, poderão comer a carne desses animais defeituosos, como se comessem carne de gazela ou de veado. Porém, não comam o sangue. Despeje o sangue no chão como se fosse água. Então, terminamos o 15 também. Deus abençoe a todos vocês. Fique com o Senhor Jesus.